Estudo destrói tudo que pensávamos sobre exercício. Mais de 500 mil pessoas mostram que funciona. Eu acho que ela talvez esteja. Eu acho porque eu não vi o vídeo, né? Ela esteja falando numa evidência bem recente que mostra a importância da variação dos tipos de exercício, né? Então, vamos dar uma E olhadinha. se eu te dissesse que tudo que você achava que sabia sobre quantidade ideal de exercício está errado? Um novo estudo com mais de 500 mil de pessoas acabou de desafiar a base das recomendações oficiais de atividade física. A gente ouviu que 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de exercício vigoroso por semana eram suficientes para manter a saúde. Mas os dados desse estudo mostram que essa proporção está drasticamente subestimada. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre e docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Bom, vamos direto para esse novo estudo, que utilizou dados de mais de 500 mil de pessoas de um banco de dados do Reino Unido. Os autores analisaram os dados sobre nível de atividade física e os desfechos de saúde, como a atividade física leve, moderada ou intensa se comportava. Todos os participantes, então, usavam dispositivos vestíveis, quase todos, na verdade, o relógio, que registrou e armazenou todos os dados objetivos de atividade física para que a gente tenha informações extremamente precisas. O que os pesquisadores descobriram quando eles analisaram os dados? Surpreendentemente, a atividade física intensa, ela teve um impacto 9 vezes maior. Não é o estudo que eu falei no começo, tá? Eu acho que é porque eu acho que esse vídeo deve ter sido gravado antes desse estudo, que tem um estudo novo falando sobre tipos diferentes de exercício físico e o impacto aí para a saúde. Quando a gente pensa em mortalidade por qualquer causa, cada minuto de atividade intensa teve o mesmo efeito de 4 minutos de atividade moderada. Quando a gente pensa em mortalidade por doença cardíaca, 1 minuto de atividade física intensa equivale a 8 minutos de atividade moderada. Quando a gente pensa em risco de ter diabetes, 1 minuto de atividade intensa equivale a 9 minutos de atividade moderada. Como o estudo analisava as atividades o tempo todo, ele também abordou um aspecto que muitas vezes não fazia parte de estudos de atividade física. Essa atividade leve de baixa intensidade, como, por exemplo, caminhada recreativa ou pessoas que andam por qualquer motivo. Seria necessário um volume muito maior para que a gente tivesse o mesmo benefício de 1 minuto de atividade intensa. E o que os pesquisadores encontraram é que seria necessário 53 minutos de caminhada para que as pessoas tivessem o mesmo impacto na redução de mortalidade que só 1 minuto de atividade intensa. Então aqui cabe um ponto. Como é que você faz para conseguir ter intensidade nos seus treinos? E entra um ponto que eu gosto de trazer aqui no canal, que é a eficiência muscular. E quando o assunto é eficiência, tem um suplemento que eu acho super interessante, que é o nitrato. E o Nitro 400 da Dobro, que é uma parceira aqui do canal, traz 400 miligramas de nitrato isolado por dose. Se você quer um suplemento... Isso aqui é interessante porque eles dizem a quantidade de nitrato por dose, que nós não sabemos quando você utiliza o pó de beterraba, por exemplo. Já falei sobre isso algumas vezes. Sabe o que é interessante? Para atividades intensas, essas intermitentes aí, né, por exemplo, um aeróbico, daí é onde nós temos mais evidência para a suplementação de nitrato. Que funciona e que te ajuda a ter intensidade, pense no nitrato. A Dobro tem gel com nitrato, pré-treino, o nitrato isolado e tudo com desconto usando o cupom FALALU. Então é só usar o link aqui na descrição. Voltando aos estudos, se a gente estiver considerando apenas atividade leve, como uma caminhada, seria necessário quase que 100 vezes mais tempo. Porque essa recomendação que falava de 75 minutos de atividade intensa ou 150 minutos de atividade moderada por semana, parecia então uma subestimação bastante considerável. Os resultados desse estudo mostram que então, na verdade, a gente precisaria de pelo menos 300 minutos de atividade moderada para ter os mesmos benefícios de 75 minutos de vigoroso. E vou trazer 2 exemplos práticos para que vocês pensem onde vocês se encaixam de forma mais concreta. Vamos começar com o exemplo do Marcos. O Marcos é uma pessoa que tem super pouco tempo. E ele quer saber qual a quantidade mínima de exercício que ele deve fazer por semana, pensando na melhor saúde possível para a rotina agitada que ele tem. Deve incluir principalmente intensidade. Essa atividade física pode ser incluída na vida da pessoa de forma estruturada, mas também pode ser incluída de forma natural na rotina. E são exatamente nessas atividades, que muitas vezes a gente nem se lembra quando está conversando com o médico, que a gente também está incluindo esses momentos de intensidade.
Ó, porque aqui o que ela citou, pessoal, é quando a gente vai fazer a diferença entre atividade física e exercício físico. Qual que é essa diferença? O exercício físico ele tem um componente estruturado, tá? Então você define duração, intensidade e volume. Mas as outras atividades, que aí são atividades físicas, elas também podem ser intensas. E aqui ela deu alguns exemplos. Então, você pode incluir dessas duas formas. O que acontece? Qual que é o problema moderno hoje? O nosso ambiente está abolindo o movimento. Ocupações cada vez mais sedentárias, a comodidade está, como diz o Nicoleles, a comodidade está acabando com a agência. Então, o nosso problema é que hoje o exercício físico ele é como se fosse o remédio, o fármaco, a pílula que você precisa tomar seguindo uma determinada posologia, quantidade, frequência e precisa manter esse tratamento, porque os benefícios eles dependem da prática regular. Portanto, você pode fazer das duas formas. Boa parte das pessoas, pela natureza do ambiente, ficam com a forma estruturada que é o exercício físico. Na nossa vida. Aqui, os pesquisadores revolucionaram então completamente a forma com que a gente deve monitorizar nossas atividades. Recentemente, então, eles pegaram esse conjunto de dados desse biobanco gigante e mostrou que essas atividades não estruturadas, subir um lance de escada, dar aquela corridinha para pegar o ônibus, também contam. E Sim. contam bastante. Porque eles podem ser inclusos naquele total de atividades intensas, que muitas vezes é difícil de atingir. Essas atividades ao longo do dia que elevam bastante a frequência cardíaca das pessoas, mas que normalmente são mais curtas, tem um efeito mais importante nos desfechos em saúde que a gente quer. A gente tem até um vídeo aqui no canal onde eu chamo essa atividade física vigorosa intermitente, que é feita ao longo da vida, de PIVA, picos intensos de vida ativa. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Os pesquisadores analisaram esses níveis de PIVA e a associação da PIVA com mortalidade. Bom, em relação ao PIVA, a gente tem alguns estudos interessantes. Eu vou mostrar para vocês o que essa pesquisa mostrou. Quando a gente pensa na quantidade de PIVAs, e aí eles consideraram esses episódios com uma duração entre 1 a 2 minutos, ou seja, é algo bem curtinho mesmo. E aproximadamente 6 minutos por dia, ou seja, 42 minutos por semana, tiveram um impacto gigantesco quando comparado com quem não realizou nenhum episódio de PIVA. Isso aqui mostra que muito provavelmente essas pessoas, elas têm um estilo de vida no geral mais saudável por terem mais movimento, assim, o que é importante, né? Naturalmente. Eu não sei se aqui ela vai falar sobre variáveis que podem confundir os resultados, né? Mas no geral, quando a gente analisa dados observacionais, existe um conjunto de coisas que contribuem para isso. Agora, isso não muda o fato de que ter momentos de atividade física vigorosa na rotina pode ser benéfico. Se você não tiver naturalmente, talvez a saída seja incluir o exercício físico estruturado. E essa frequência mediana foi associada a uma redução impressionante de 40% no risco de mortalidade por todas as causas e por câncer. É bem grande. Houve ainda uma redução de 49% do risco de diminuir mortalidade por doença cardiovascular. O mesmo nível mínimo de PIVA, entre 3 a 4 minutos por dia, já teve associação com uma redução média do risco de morte de 22 a 28%. O que os estudos mostram é que esses exercícios têm uma curva de resposta em dose que vai diminuindo com o tempo. Que quem não faz nada e começa a fazer um pouquinho, vai ter muito benefício. À medida que a pessoa vai aumentando esse pouquinho, ela vai ganhando mais benefício, até chegar num ponto de saturação, onde os aumentos adicionais de ganho fazem pouca diferença. Vamos olhar esse gráfico aqui do estudo, que mostra que quando a gente passa de nenhuma PIVA, nenhuma intensidade na vida, para apenas uma sessão curta por dia, de 1 a 2 minutos... Vocês percebem que essa curva é algo comum em muitas intervenções com exercício? Que o melhor benefício é de quem não faz nada e passa a fazer alguma coisa? E por que isso tem que ser uma informação muito relevante para vocês? Porque se vocês conhecem alguém e a pessoa acha que não dá tempo de mudar ainda, esse é o melhor exemplo possível. Para quem está saindo do nada e passa a fazer alguma coisa, o retorno é sempre o maior possível. Depois de um certo tempo, você tem uma redução do retorno de acordo com o que você faz. E é por isso, inclusive, que eu sempre falo que toda vez que a gente vai falar sobre jejum, autofagia, a gente tem que tomar cuidado para não saber se você já faz exercício, se alimenta bem, aeróbico, musculação, tem esses momentos de atividade física intensa, se você já não atingiu esse limite do quão saudável você pode ser.
Porque o que eu vejo, às vezes, pô, é um pessoal de 25, 23 anos se preocupando com fazer jejum pra aumentar a autofagia e viver mais. Vocês estão entendendo? Da onde vem o embasamento disso? É bem irrelevante isso aqui. O risco de morte já cai drasticamente. E à medida que a gente vai avançando, 4, 5 episódios por dia, a redução de risco vai se tornando cada vez maior, até que essa curva vai se tornando mais imperceptível. Ou seja, voltando lá para o Marcos, que é uma pessoa que tem muitíssimo pouco tempo e que quer ter os maiores benefícios possíveis para a saúde da atividade física, o que eu indicaria é focar nesses picos de alta intensidade ao longo do dia. Por exemplo, fazer flexão, fazer agachamento, alguma atividade que ele possa fazer rapidamente em casa ou em qualquer outro ambiente, sem precisar exatamente de uma academia. Ou séries de isometria, que são bastante interessantes, ficar na prancha. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso. Essa é uma estratégia que, de forma consistente, vai trazer benefícios muito tangíveis e é uma abordagem que eu tenho recomendado amplamente para todas as pessoas, inclusive aquelas que têm tempo muito limitado. Agora, um outro exemplo, uma outra pessoa, vamos chamar ela de Eduardo, que está num momento de vida mais tranquilo, que tem bastante tempo para se exercitar. O que eu aconselharia para essa pessoa? Inclui atividade física vigorosa, atividade intensa, que a gente viu que tem benefícios muito interessantes, que vai trazer um impacto muito direto para a saúde e longevidade, associar a treinos de baixa intensidade de maior duração, que são os famosos treinos em zona 2, treinos moderados, que são aqueles exercícios onde a pessoa consegue falar frases completas, mas que sobe a frequência cardíaca. A gente tem um grande estudo longitudinal que mostrou benefícios bastante mensuráveis para a nossa saúde em pessoas que realizavam até 600 minutos dessas atividades moderadas na semana de forma progressiva, ou seja, quanto mais melhor, até que chegasse nesse teto de 600 minutos, que é bastante. O ponto que eu queria enfatizar nesse vídeo é que sim, é possível ter um impacto muito positivo para a nossa saúde, mesmo com volumes muito baixos de exercício, desde que esse exercício seja feito em alta intensidade. Quero comentários. Quem aí já faz intensidade? Qual a intensidade favorita de vocês? Minha intensidade eu acabo colocando em treino de corrida mesmo, que é a modalidade que eu pratico. Então, pelo menos 2 vezes por semana tem aquele treino mais duro, onde a frequência explode. E, além disso, tenho subido as escadas consistentemente no meu trabalho. É isso aí e até o próximo vídeo. Vídeo muito bom. Se vocês quiserem mais reacts desses conteúdos, vocês podem comentar. Espero que vocês tenham curtido. Vamos curtir o vídeo aqui, né? Vamos se inscrever no canal da Fala Lu também. Cara, gostei bastante aí da conteúdo. É bom falar. O contrário também pode acontecer. Se parar, treino dieta, o risco aumenta. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Perfeita colocação. Os benefícios, eles dependem do teu... dessa consistência aí.